Olha o que a gente recebeu então do nosso telefone. Tá tocando alguma sirene aqui, mané. Do nada. Tô aqui num trabalho, então o telefone recebeu isso daqui, ó. Começou a apitar igual um caramba, ó. Ok. Ok, eles estão testando sirene, mané. Que loucura. Aí. Porra, isso dá um nervoso do caramba, mané. E, ó, ainda tá acontecendo, cara. O barulho no telefone foi tanto, mané, que eu achava que o telefone ia explodir. Sério, dá um barulho no telefone muito forte. Deu primeiro no segundo telefone, depois no desse. O moleque aqui falou que acontece todo mundo, né? O namorado acabou de mandar mensagem aqui, mas é só um teste. Só tô testando a sirene. Mas porra, estão testando meu coração. Por coincidência, galera, hoje eu tava pensando no assunto de falar o quão sortudo nós somos de nascer no Brasil. Eu tava assistindo esse vídeo agora, eu tô rindo bastante, porque na hora eu tava bem exaltado. Eu fiquei muito nervoso, entendeu? Porque o telefone começou a vibrar ali de uma forma que eu nunca vi antes. E começou a fazer um barulho que eu achei que o telefone iria explodir, entendeu? Eu tava super aquecendo. E junto com a sirene, literalmente passou um filme na minha cabeça. E isso tudo em papo de 3 segundos, até eu começar a filmar, entendeu? E uma das coisas que passou na minha cabeça foi até uma situação, ano passado, quando eu tava morando na Irlanda, minha namorada tava morando aqui na Dinamarca, ela iria me visitar em outubro do ano passado, mas algumas semanas antes foram avistados drones aqui no aeroporto de Copenhague, e o aeroporto foi fechado, entendeu? Foi suspenso alguns voos, e não sei se foi confirmado, mas a suspeita de que era drones russos, entendeu? Então, a questão é o seguinte, a Europa está se preparando de alguma forma a suspeita de um conflito, de uma guerra, entendeu? E com essa sirene aí mostrou que é real, entendeu? Claro, é só um teste, é só para ver se é teste. Eu sinto aqui que é real. Entendeu? E uma das coisas que me fez lembrar também, que eu gosto muito de geopolítica, uma das coisas que eu até quero comentar, e me diga assim se eu tô errado, eu tenho a suspeita aqui com tudo que tá acontecendo que o poder real da Europa é um poder mais no papel do que um poder militar, entendeu? É um poder mais na teoria, mas no vamos ver, como a gente tá vendo por diversas situações, aí eu percebo que é mais no papel que realmente a Europa não tem como chegar junta, entendeu? Mas assim, é um pouco triste saber que isso é real, isso tá no dia a dia aqui, entendeu? Isso é muito além, é tipo, caramba, é como se eu estivesse vivendo um livro de história agora. Enfim, vamos continuar pro vídeo, vai ser legal, vai ser legal. Olha, eu já venho refletindo nessa ideia já faz algumas semanas já, porque, bem, eu vou te dar um contexto. Desde criança eu sempre queria sair do Brasil, sempre queria descobrir o mundo. E com isso também, além disso, na verdade, eu acho que eu encontrei uma moeda aqui, ó. Esse negócio... Não, é um papel. É só porque as moedas tem esse buraco no meio. Depois eu vou dar uma olhada. A gente vê a possibilidade de ganhar dinheiro, pô. Não perco um. E como eu tava falando, além dessa vontade de querer conhecer o mundo e tal, querer viajar, também vi aquele sentimento de que, caramba, as coisas lá fora, na Europa, tudo é melhor, entendeu? Eu sempre tive esse sentimento, que isso também já vem até de escola também, entendeu? Eu particularmente, na minha escola, a gente nunca aprendeu, assim, dar valor ao que a gente tem, ou até nossa própria história, entende? Então, a gente assiste aqueles filmes dos Estados Unidos, e a gente fala, cara, olha, tudo é legal, tipo, da rua, do carro, da paisagem, a gente fala, cara, aqui, porra, quero conhecer, nossa, como é que as coisas funcionam, a gente começa a ver histórias de pessoas que foram pra lá, que falam como é que funciona lá o sistema e tal. Vou dar uma parada aqui, eu tenho que parar aqui porque eu não consigo andar e manter o raciocínio ao mesmo tempo, eu não vou mentir, eu tenho essa limitação, ok? Olha, então, basicamente, pra resumir tudo, a grama do vizinho é sempre mais verde, entendeu? Então, é basicamente esse raciocínio. Ok, então vim aqui pra Europa, vai fazer 4 anos que eu tô aqui, já passei por Portugal, eu já morei na Irlanda, na Suíça também, entendeu? Então agora eu tô aqui na Dinamarca. E todo esse tempo, em todo esse período, basicamente a magia do primeiro mundo, assim, dos países e tal, do continente, a Europa, assim, vai caindo por terra, entendeu? Essa magia de que, nossa, eles são muito superiores, entendeu? Tudo ali é melhor, nossa, olha as casinhas, olha isso. Eu vou deixar bem claro, não é porque eu tô falando mal
não é falando mal, eu esqueci como é que é a palavra, mas dizendo aqui as imperfeições dos países, não é que eu tô ressaltando o Brasil, entende? Uma coisa não ignora, não sobrepõe a outra, ok? Então, mas por exemplo, eu vou te dar exemplo aqui pra clarear, ver se ajuda. Portugal, apesar de eu ter o passaporte português por família e tal, muitas as coisas de Portugal se resolvem em carta. E eu lembro de eu ficar em choque, de eu falar, cara, em que século que os caras estão de resolver carta? Mas isso eu já percebi que é um problema, assim, já da Europa em geral, mas Portugal, pô, foi fogo. É carta ainda? O quê? Vai mandar um pombo aí? Enfim, e na Irlanda, por exemplo, tem a questão de segurança, de que você literalmente não tem justiça. Você como imigrante ou intercambista, você não tem, assim, a segurança da justiça. Eu tomei um soco lá, não aconteceu nada e já é conhecido dessa forma, entendeu? Não acontece nada, você, assim, claro, tem a ordem. A ordem é um pouco também falsa, assim, não vou mentir. Se os caras quiserem fazer o protesto e tal, colocar fogo, os caras fazem o que eles quiserem. Enfim, e a Dinamarca, por exemplo, tem uma certa hipocrisia aqui dentro também. Por exemplo, com essa questão da Groenlândia. Isso foi amigos dinamarqueses que falaram, ok? Irlanda e Portugal foi experiência minha, pessoal, ok? Dinamarca como a gente tem aqui amigos, eu tenho amigos aqui, minha namorada também tem amigos aqui dinamarqueses, eles comentam sobre isso. Existe uma certa hipocrisia aqui entre os groenlandeses. Agora a Groenlândia, o mundo tá olhando pra Groenlândia, né? Porque, por essa questão de querer conquistar. Enfim, os dinamarqueses têm muita discriminação entre os groenlandeses, entendeu? Então, a Groenlândia, por si só também, ela tem muito conhecido por ser um país muito alcoólatra, incesto, entendeu? E nenhum dinamarquês gosta deles. E tem certas coisinhas aqui na Dinamarca, aqui dentro também, que assim, é certa manipulação, não? Como é que chama a palavra? Enfim, não preciso aqui dizer coisas que, enfim, vejo aqui na Dinamarca. A questão é o seguinte, como eu disse, eu fui refletindo sobre isso, porque além de eu ver que o mundo também tá olhando pro Brasil e para a América do Sul, no modo geral, a América Latina tá ficando famoso, entendeu? Os turistas estão olhando muito pro Rio agora, entendeu? Todo mundo, nossa, tá fissurado, tá vislumbrado com o Rio, com o Brasil em geral e com a cultura, entendeu? A gente vê no Instagram, pô, todo mundo falando em português, sacou? Isso é muito legal, é muito legal ver, entendeu? Essa dinâmica acontecendo. E além disso, desse fator, tem um fator também pessoal meu, onde eu tenho por experiência, né, o que eu tô vendo, a gente destrata muito o Brasil. E, de fato, o Brasil é um país muito difícil, entendeu? Uma cidade com uns 10 mil habitantes ali, todas essas pessoas têm experiências totalmente diferentes, porque são classes diferentes, ou tem pessoas nessa cidade de 10 mil habitantes que é muito rico, é família de política, entendeu? E outra ali que é parte baixa, então, tipo, cada um tem uma experiência, uma vivência no Brasil. Então, eu não consigo dizer o Brasil de modo geral, claro, eu nem conheço o Brasil direito, eu conheço mais a Europa do que o próprio Brasil, entendeu? Eu não me orgulho disso também, mas é caro viajar lá, isso já é uma imperfeição. O Brasil não é tão glorioso, com certeza não. Mas a imagem que a gente vê daqui da Europa, do mundo, do lugar do primeiro mundo, não são tão pouco perfeitos como se imagina. É basicamente aquilo que eu falei no início, a grama do vizinho é mais verde, mas você entra na casa deles ali pra fazer uma visita e você vê que os caras não sabem nem lavar uma louça, entendeu? Não sabem fazer o básico, sabe? Assim, tem problemas ali que você fala, cara, sério? Até o Brasil isso já é resolvido, entende? Enfim, não preciso ficar exemplificando aqui, né? Ou será que sim? Por exemplo, tem uma questão do fator saúde, toda vez que eu fui lá pro SUS ou pro postinho lá da minha cidade, pô, funcionava demais. Pô, fui pra Irlanda, aqui Dinamarca é bem diferente, a saúde pública, enfim, eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso, então não preciso me intensificar aqui. E o que é? Esse sentimento veio quando eu percebi realmente que certas coisas do Brasil fazem falta, assim, no dia a dia. Por incrível que pareça, eu tenho sentido falta do Brasil. Seja a questão mais simples, como a alimentação, entendeu? Como rotina, dia a dia, a galera mais aberta, isso muda muito como é que eu vivo aqui na Dinamarca. Tipo, isso muda muito, isso influencia muito na sua rotina. Porque a gente sempre escuta, esses países são mais frios, mas você olha a beleza, nossa, mas é um país muito bonito, vale muito a pena. Você falando lá do Brasil. Aí você fala, as pessoas são frias. Aí você fala, eu aceito as pessoas frias e tal. Mas quando você vive na realidade, sabe, é diferente, bate diferente. Isso incomoda a forma de se viver, entendeu? Cara, esses dias eu sempre fui um cara de escutar rock and roll, eu sempre gostei de AC/DC, Metallica, Linkin Park, e nesses dias eu acabei me pegando desprevenido eu mesmo, escutando Barões da Pisadinha, e eu
E quando eu percebi, passou 10 minutos, já tinha escutado 3 músicas, dançado aí já. Eu percebi, cara, falei, cara, eu nunca escutei esse tipo de música, entendeu? E eu tô escutando porque você sente uma falta dessa energia, entende? Do sol, entendeu? Do calor, das frutas. Você sente, galera. E sabe a melhor parte de ser brasileiro mesmo? Eu aqui no modo internacional, sabe? De um ponto de fora, de um ponto de vista internacional. A melhor parte, eu diria, que é o fator de que todo mundo gosta de brasileiro. E ser brasileiro é muito legal. Porque além de todo mundo gostar, saber que brasileiros são pessoas legais, são pessoas sorridentes, pessoas abertas, pessoas totalmente maleáveis, extrovertidas, quente, entendeu? Além disso, nós também tem uma áurea, a gente tem essa aura de energia positiva que todo mundo vê a gente como coisa boa, entende? Isso é basicamente o que eu tô falando aqui pra você, é estereotipo. O estereotipo do brasileiro, cara, é assim, não tinha como ser melhor. Eu sei que as mulheres são, enfim, tem esse estereotipo mal, mas todo país tem seu estereotipo, entendeu? Então, e a gente tem essa energia, essa aura muito boa. E sem contar que a gente também é parceiro de muitos países, inclusive a Dinamarca, por exemplo. Inclusive aqui, hoje mesmo, eu tô aqui nessa cidade. Essa aqui é a cidade antiga, Næstved. Eu moro em Copenhague. Eu fui porque eu... Cadê a carta? Eu vim aqui pegar, porque eu morava aqui antes, eu vim pegar minha carteira de motorista. Aqui, a carteira de motorista é só você fazer equivalência. Olha minha fotinha aqui, ó. Ué. Eu vim pegar a carteira de motorista, que é só fazer equivalência, porque a Dinamarca e o Brasil são parceiros. Então a gente tem essa hora de energia positiva, entendeu? Isso é muito bom. E a gente tem a diversidade também, entendeu? Isso é muito, muito legal. A minha namorada é da República Tcheca, e esses dias eu fui fazer a transferência de título de eleitor aqui pra Dinamarca, e do processo lá, a gente conhece que a gente tem que colocar a nossa cor, né? A nossa raça. E eu mostrei pra ela que tinha 5 opções: branco, pardo, negro, amarelo, indígena. E eu mostrei pra ela e ela ficou em choque. Ela falou, cara, como assim, cara? Como é que tem tanta cor assim? E é tão bonito a gente ter essa diversidade. A gente tem uma cultura, cara, muito, muito legal. E a gente é conhecido por isso. E isso é muito, eu diria, num ponto de vista internacional, isso é muito, muito bom. E eu vou ter que admitir, tá? Que além de eu ver a galera aqui de fora, como é que são os melhores e tal, nossa, lá tudo funciona, né? Quando eu era criança, eu era basicamente um vira-lata, eu não vou mentir, eu realmente era. E quando eu fui pra Europa ainda, ok? Tô abrindo um parênteses aqui, eu tava ainda naquele modo vira-latês, certo? Assim, não me orgulho, mas tô sendo sincero aqui. Eu era muito vira-lata. Na Irlanda, por exemplo, quando eu já tava morando na Irlanda, eu dizia que eu era português, entendeu? Porque eu tinha medo de que eu iria sofrer o preconceito, ou que ser português seria bem melhor do que ser brasileiro, entendeu? Eu conversando com a gringaiada lá, entendeu? Que eu também trabalhava no hotel, eu tinha um amigo que eu trabalhava no hotel junto com ele, que a gente recebia, claro, hóspedes, enfim. Então, a gente sempre trocava ideia com eles. E eu sempre falava, não, sou de Portugal. E meu amigo odiava isso. E hoje eu percebo por quê. Hoje eu amadureci bastante para perceber o como que, na verdade, eu admiti que sou brasileiro é uma coisa muito boa. Eu não vou mentir, realmente é muito, muito bom. E Portugal, na verdade, não tem nada, entendeu? É conhecido, eu não sei, eu não consegui entender o que Portugal é conhecido por, entendeu? Eu não sei do que eles são conhecidos, assim, Cristiano Ronaldo, entendeu? Sei lá, Bacalhau. E a segunda melhor parte que eu tô lembrando aqui agora de sermos brasileiros é que, apesar de realmente termos muita desigualdade e temos muita dificuldade no nosso dia a dia, entendeu? Nosso ensino, e nós passamos por isso, assim, eu acredito que todos nós, enfim, nós, pelo menos, se não passamos por realidades difíceis, pelo menos sabemos, conhecemos, temos amigos que passaram e a gente conhece histórias, tá na nossa realidade, entende? Então, essa dificuldade que a gente vê no nosso dia a dia faz nós valorizarmos coisas o mais simples possíveis. Coisas que são, apesar de ser básicas, que a gente fala, pô, mas são coisas básicas. Mas, além dessas coisas básicas, a gente valoriza ambientes, valoriza certas áreas, relacionamentos, a gente valoriza certas condições que a gente vive, pelo fator de conhecer, temos a cabeça aberta, que sabemos que tem pessoas que passam mais necessidade do que a gente. Então, basicamente, eu quero dizer que somos gratos. E isso é muito valioso. Eu acredito que seja muito valioso pro desenvolvimento pessoal, assim, de todo ser humano. Porque imagina, você nasce aqui na Dinamarca, você literalmente tem tudo, entendeu? Você tem já um governo muito estável, uma economia muito estável, tudo muito estável.
as coisas do dia a dia as pessoas nem aqui valorizam direito, entendeu? Eu já conheci pessoas que tá aqui, dinamarqueses, eles reclamam de certas coisas aqui que eu falo, poxa, cara, tem que ser grato por você ter aquilo. Porque essas pessoas nunca conviveram, nunca viram outra realidade. Que bom pra eles, né? Assim tem que ser pra todo mundo. Mas infelizmente não é, entendeu? Então, na realidade, isso é um mundo ideal, né? Que todo mundo deveria viver um feliz, ter condições básicas, mas não é a realidade de todo mundo, entendeu? Então, eu também não quero romantizar as coisas ruins, entendeu? E falar que, é bom que a gente passe por coisas ruins. Não é querendo romantizar, mas é a realidade. De qualquer forma, a gente não tem como negar isso. A melhor coisa que a gente pode fazer é mudar como é que nós vemos isso, a percepção que nós vemos. E se caso estivermos nessa situação, usarmos isso como estímulo, entende? E não é uma conversa motivacional, todo mundo tem dificuldade, é difícil sair da situação onde que tá, mas eu acredito, minha opinião, entendeu? Que devemos usar a melhor forma de usar isso como uma motivação, entendeu? Um estímulo para sair, para evoluir, entendeu? Como ser humano. Então, temos essa mentalidade de gratidão. Se você não tem, eu acredito que seja melhor ter, entendeu? Então, isso também é um fator muito bom de ser brasileiro, entendeu? O mundo nos vê de uma forma muito boa, uma forma muito saudável. Nós também temos essa mentalidade de gratidão, deveríamos alimentar mais isso, entendeu? Agora que eu tô aqui, eu valorizo coisas aqui o mais simples possível, a rotina, entendeu? O alimento, a geladeira cheia, entende? Ou sim, agradeço. Porque apesar de eu não ter vivido, assim, falando no modo pessoal, apesar de eu não ter vivido essa vida, tem familiares que era assim, entendeu? É parte da minha família. Enfim, não quero entrar tão específico na minha vida pessoal. Mas é bom a gente treinar essa gratidão. E isso faz de a gente, como ser humano, evoluir. Uma das coisas que o nosso território nos proporciona. Eu acredito que o brasileiro, sim, é rico de espírito, é rico de humanidade, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso aí é exemplar. É exemplar. Eu tenho certeza que muitas pessoas de fora, que são nariz em pé, estão começando a perceber isso pelo fato de que o Brasil agora, tudo está sendo visto, entendeu? E eu acho muito bonito saber que o Brasil está sendo visto. Assim, agora está sendo mais o Rio de Janeiro, né? Porque, enfim, isso... Eu fico feliz que eu sou do Rio, né? Eu sou de Macaé, do estado do Rio, mas eu fico triste pelo resto do Brasil. E, enfim, o Brasil é maravilhoso. Eu agradeço muito pelo vídeo. Eu espero que o raciocínio aqui tenha sido bom, entendeu? Porque eu me orgulho de ser brasileiro. Eu realmente gosto muito de ser brasileiro mesmo, entendeu? É engrandecedor, é engrandecedor. Eu agradeço só pelo... Assim, o passaporte do Brasil é bom, tá? Mas eu agradeço por ter o passaporte português, da minha família também, entendeu? Mas ser brasileiro, eu diria que é enriquecedor para qualquer pessoa e todo mundo, assim, tem que se orgulhar. Mas, claro, não aceitar, entendeu? Não aceitar a realidade, lutar pelos direitos, entendeu? E isso, mas tem que se orgulhar. É algo de se orgulhar, sim, entendeu? Isso é a minha opinião. Muito obrigado. Vamos até a próxima aí. Tamo junto.